Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver, com muitas novidades em tecnologia e concursos que reuniram centenas de animais de alta linhagem, a Expo Inter levou mais de 400 mil pessoas ao pavilhão de exposições em Esteio, no Rio Grande do Sul. A agricultura urbana já responde por 15% dos alimentos produzidos no mundo e para participar dessa atividade não é preciso uma grande área ou tecnologia. Até mesmo uma cobertura de uma casa pode servir para plantar e ter uma renda extra. E veja também, otimismo no Rio Grande do Sul com a safra de verão de soja e milho. Já feijão e arroz devem ter queda na produção. Frigoríficos do Mato Grosso abateram mais de 2 milhões de cabeças de gado no primeiro semestre. O Agrocultura está começando. Quase 450 mil pessoas passaram pela Expo Inter, encerrada neste sábado em Esteio, no Rio Grande do Sul. Considerada uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina, a Expo Inter trouxe muitas novidades na primeira edição presencial desde o início da pandemia. A 45ª Expo Inter, uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina, ocorreu no Parque de Exposições Assis Brasil, na cidade de Esteio, próximo a Porto Alegre. O evento deste ano marca a retomada após 3 anos de restrições por causa da pandemia. Seu Francisco frequenta a feira há mais de 40 anos e aprovou essa edição. O que eu vi hoje é das exposições mais lindas que eu já vi. Bicharedo muito bom, ovelha, touro, cavalo, muitos maquinários, tá? Primeira qualidade. Para a alegria do seu Francisco, maquinário é o que não falta na Expo Inter. Quem veio até a feira pôde conferir de perto equipamentos que auxiliam no campo e itens inovadores. Essa plantadeira totalmente dobrável se adapta em qualquer ambiente e facilita no trabalho agrícola. Ela fica numa largura de transporte de 3,60 m. Ela vem com uma tecnologia Precision Plant, onde toda a parte, o operador consegue visualizar de dentro da cabine, através do monitor 2020, toda a plantabilidade que está acontecendo no momento. Linha a linha, ele consegue ver várias informações. Então a plantadeira dobrável e articulável, se adapta em qualquer terreno, consegue copiar muito bem, principalmente a região sul, os terrenos irregulares, então ela consegue ter uma boa plantabilidade. O equipamento é todo automatizado e permite uma otimização do trabalho. É ideal para aqueles que desejam aumentar o rendimento no plantio. Em 1 minuto e meio eu consigo fechar essa plantadeira, em 1 minuto e meio eu já deixo pronta para trabalhar. Então ela substitui 2 conjuntos de plantadeira e tratores. Mas não são apenas os grandes equipamentos os destaques da feira. Esse mini trator é uma das novidades deste ano. Para principalmente o mercado da uva. Nosso pessoal da Serra já vinha pedindo há muito tempo e conseguimos agora viabilizar. A partir de fevereiro, nós já teremos disponível esse trator. Esse trator está mais direcionado então para pequenas propriedades, principalmente para uva, onde a gente tem uma carência nesse mercado e agora vai indo uma baita solução para a gente aproveitar e atender todos os nossos agricultores. O evento também contou com a apresentação de produtos que prometem ser inovadores. Esse equipamento consiste em um óculos para monitorar o campo e detectar pragas que possam destruir as plantações. Acompanhando a nossa linha de soluções conectadas, estamos introduzindo os óculos para as soluções remotas. Ou seja, esses óculos estarão na propriedade do cliente e na nossa central. Nós vamos fazer todo o monitoramento para poder fazer as soluções à distância. Outra tecnologia presente na Expo Inter é o drone para pulverização das lavouras. Esse equipamento é capaz de realizar o trabalho em até 16 hectares por hora. Hoje o drone, o Agras T30, ele consegue trabalhar com uma barra de pulverização de até 9 metros de largura. E também fazer todo o sistema toda a parte de aplicação, todo o mapeamento, todo o trabalho que ele faz na lavoura, ele é automatizado. A partir desse controle é possível comandar todo o trabalho que o agricultor deseja que seja realizado e sem desperdício de produto. Ele também consegue reduzir a equipe, reduzir essa logística
de maquinário andando na lavoura, né, circulando pela lavoura, e também consegue criar uma estrutura onde ele trabalha essas áreas fracionado. Para qualquer momento que ele queira parar de trabalhar, ele não tenha nenhuma perda de produto químico, de água. Então o drone possibilita tudo isso para ele, a redução dessa estrutura de trabalho, menos gente na lavoura, menos caminhão, menos tratores. Além dos equipamentos, a Expo Inter teve mais de 6.300 animais inscritos vindos de diversas regiões do Rio Grande do Sul e alguns de outros estados. Essas ovelhas vieram de Santa Catarina para a exposição. Que é uma raça, o Polo Norte está bastante em expansão, então o que a gente busca é divulgar bastante a raça e ajudar a fomentação da nossa cabanha também. É a primeira vez que a gente veio que esse ano a barreira sanitária está aberta, então facilita bastante para a gente poder vir e retornar. E há animais de diversas espécies, como bovinos, caprinos, ovinos, entre outros. Alguns são campeões em outras competições e buscaram novas premiações na feira. O pavilhão da agricultura familiar também foi um dos sucessos da feira. No espaço foi possível encontrar delícias da culinária local, além de artesanatos e flores. E é um dos locais mais visitados por quem frequenta a Expo Inter. E há produtos que são verdadeiras tradições familiares. Esse mel é produzido em Venâncio Aires há cerca de 8 décadas. Então começou ainda no século passado com o avô do seu Edson. E hoje é um produto que une a família Schwendler. Começou com meu avô uns 80 anos atrás, né, com a produção de mel. Até ali era mais para o consumo próprio, vender para os amigos, e em 2005 em escala comercial, né? O mel da família Schwendler é tradição na Expo Inter e é motivo de orgulho para seu Edson, que já levou até prêmios com o seu produto. E com muita inovação, tradição e sentimento de retomada, a Expo Inter deste ano chegou ao fim. Você vai ver a seguir no Agrocultura. Produtores gaúchos otimistas com a safra de verão de soja e milho. Já feijão e arroz devem ter queda. A previsão do tempo para o campo em setembro? Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. Aqui em Uberlândia, Minas Gerais, os principais representantes do agronegócio da região estão participando da Exposição Agropecuária de Uberlândia, o Camaru 2022. O torneiro Girleiteiro também está nessa lista de atrações. Considerado um dos principais concursos de produção de leite do país, mais de 150 vacas estão inscritas dessa vez. A exposição movimenta não só a região, mas também várias partes de todo o país. E a expectativa aqui da organização é receber mais de 100 mil pessoas durante os dias do evento. Mato Grosso abateu mais de 2 milhões de bovinos no acumulado do primeiro semestre de 2022. O montante representa alta de 5,22%, quando comparado ao mesmo período de 2021. Já no mês de julho, foram abatidas aproximadamente 450 mil cabeças, um aumento de 4,3% comparado ao mês de junho. Isso é consequência direta, né, da retenção de fêmeas que se observou no rebanho aqui no estado de Mato Grosso nos últimos 2 anos. Isso faz com que a gente tenha uma maior oferta de animais para abate em 2022. Além disso, a gente também tem que observar que o abate de fêmeas aumentou neste ano, em torno de 11,6% em relação ao mesmo período de 2021. Isso pode ser explicado pelo fato de produtores de bezerros estarem se desfazendo de parte de suas matrizes por conta dos baixos preços e da rentabilidade reduzida nesse momento para a etapa de cria, fazendo com que a oferta de fêmeas também se acentue, né, no mercado este ano, nesses primeiros 7 meses de 2022.
A safra de verão do Rio Grande do Sul vai ultrapassar 33 milhões de toneladas. A estimativa da Emater, apresentada durante a Expo Inter em Esteio, representa um aumento de quase 70% em relação à colheita do ano anterior, que foi muito impactado pela estiagem. A área cultivada de soja vai aumentar em quase 3%, chegando a 6 milhões e meio de hectares. Essa cultura, que é a principal do estado e representa quase 80% da área plantada, produzirá uma média de 20 milhões e meio de toneladas, um aumento de 124% quando a gente compara a colheita anterior. Os números do milho também apontam recuperação. A produção é estimada em 6 milhões de toneladas, mais que o dobro da safra do verão passado. Para o arroz, a estimativa é de uma redução diária em quase 10% e a produção esperada é de 7 milhões de toneladas. No feijão primeira safra, a Emater projeta uma redução de quase 5% da área cultivada, com estimativa de produção de 51 mil toneladas. A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul disse que os gaúchos devem esperar um verão com estiagens curtas e regionalizadas. Agora vamos saber como vai estar o tempo nos próximos dias. Veja na previsão da Metsul Meteorologia, feita especialmente para o Agrocultura. Olá, você que nos acompanha nesta edição do Agrocultura. Vamos começar o mês de setembro, que já marca o trimestre de primavera, falando de laninha, que vai influenciar muito essa fase de plantio. O vazio sanitário chega ao fim já nesses próximos dias de setembro e o laninha vai ser muito marcante aí ao longo da primavera. A gente tem o laninha ainda muito presente, essas águas mais frias em toda a extensão do Oceano Pacífico Equatorial. Dados desta última semana registraram temperatura em torno de 1 grau abaixo do normal, laninha fraco a moderado neste momento. A chuva, ela volta a ocorrer em parte do sul do Brasil e também das áreas do sudeste. A gente tem São Paulo voltando a registrar chuva lá em meados da semana, por volta da quarta-feira, chuva que ajuda a aliviar um pouco a secura no interior e também no Mato Grosso do Sul. Mas neste início de semana, a frente fria que passou pelo sul do Brasil está na altura da Bahia. Esses primeiros dias da semana tem instabilidade sendo organizada aqui na faixa leste do Nordeste. As áreas produtoras do Mato Piba sem chuva, pelo menos até por volta do dia 10 de setembro, a perspectiva de ar muito seco, calorão, temperatura na casa dos 40 graus, então é baixa umidade, tempo seco sem nenhuma gota de chuva e essa temperatura alta realmente agravando uma situação, um cenário de risco de queimadas nessas regiões. E a gente tem a chuva retornando para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, até mesmo forte, com alguns temporais entre a quinta e sexta-feira. Então, as áreas produtoras do sul do Brasil tem chuva, São Paulo tem um pouco de chuva, Mato Grosso do Sul, mas grande parte aqui das áreas produtoras mais do centro do país ainda vão ter que esperar um pouco mais pelas primeiras pancadas de chuva da primavera. Em relação à temperatura, setembro é um mês de grande variação térmica, ainda mais sob influência do fenômeno climático Laninha. Tem calor nesta semana, 40 graus aqui nessa faixa mais central do território nacional, mas olha aqui, tem ar polar a caminho, principalmente da metade sul do território brasileiro, lá por volta do dia 10, 12 de setembro. Siga nos acompanhando. A seguir você vai ver, a agricultura urbana está em expansão no Brasil e até em casa dá para produzir alimento e ter uma renda extra. Nós voltamos já. A agricultura urbana já responde por 15% da produção de alimentos no mundo e não é preciso muita área ou sofisticação tecnológica para plantar e gerar renda, mesmo em casa, como mostra a reportagem de Bruno Faustino. Vermelhinho e suculento. Duvido você adivinhar onde fica essa plantação de tomate. Quem passa pela rua Constantino Furlani, no bairro do Quadro, em Vitória, nem imagina que no alto de uma casa foi construída uma estufa e que nela são produzidas dezenas, centenas ou melhor, milhares de tomates. E para tirar a prova é muito simples, é só olhar para o alto. Quem teve essa ideia? Meu nome é Leonardo Valandro Zanetti, sou policial militar, sou sargento da PMS. Tenho formação na área de ciências biológicas, licenciatura, bacharel, mestrado e doutorado na área de biologia vegetal. Então, aqui anteriormente era um terraço
A gente precisava fazer uma reforma bem radical, então eu resolvi pegar e, em vez de botar um telhado, fazer uma estufa aqui em cima. Então a gente iniciou o cultivo, escolhemos o tomate, né, que se tornou algo assim, tanto para estar estudando, né, aprendendo e também gerando uma fonte de renda aí. A vocação do Léo para a agricultura vem de berço. Na minha família, família descendente de italiano, no interior do estado, região de Santa Teresa, e minha família são produtores, né, de café, toda essa relação aí com a agricultura, né? Então eu cresci sempre indo nas férias para a região da roça lá e convivi com isso, né? Dentro de casa a gente sempre teve planta, alguma coisa, cultivo de tempero, essas coisas assim. Mas por que o tomate? Esse tomate especial, o tomate grape, ele tem um valor agregado bem alto, né? Então, numa pequena área, né, no caso aqui 120 metros, geraria um retorno que compensaria, econômico, né? E não é que ele tinha razão? A produção já superou as expectativas. Do ano passado deu 1.200 quilos, no ciclo aí de 5 meses e meio. 1.200 quilos, a gente finalizou com umas 200 plantas. Cada planta ela gera em torno de 5,5 quilos. Léo, explica pra gente como você consegue produzir os tomates na estufa. A gente utiliza o sistema semi-hidropônico. Os tomates são cultivados em vasos com substrato vegetal, casca de pinos, casca de arroz carbonizada, fibra de coco. Boa parte desses materiais são restos, né, daquilo que é retirado, que possivelmente iria para outro lugar. Então a gente reaproveita isso. Dentro do vaso, as plantas então elas são cultivadas, desenvolvidas, com o sistema de irrigação, né? Seria como se fosse uma fertirrigação constante e temporizado. Aqui a gente utiliza um sistema de temporizador que em determinado tempo vai jogar nutrição para as plantas. E o tutoramento que a gente feito baseado em fitilho, que é um sistema chamado de carrossel holandês, que a gente desenvolve aqui. Então as plantas elas passam, né, dentro aqui do fitilho, à medida que ela vai crescendo, ela vai entrando no outro fitilho e uma vai sobrepondo a outra. Para não descer, a gente amarra um fitilho aqui embaixo, vai travando as plantinhas para elas não comprimirem uma às outras, né? E assim vai embora. O carrossel é porque esse tomate, ele é um tomate de crescimento indeterminado. O que seria isso? Ele não para de crescer. Então vai atingir 5 metros, 7, 8, 10 metros, 12 metros, dependendo do tempo de cultivo. Então esse tomate a gente conduz ele em 2 hastes, né? Germinou ali a plantinha nova. Na hora que ela soltar o primeiro broto, a gente mantém o principal, o segundo broto, e um a gente leva para um lado e o outro a gente leva para o outro. E à medida que ele chega lá na ponta, ele volta e o outro vai indo, aí vai rodando. Eles vão rodando. E assim vai embora, até a planta tiver vigor aí para a gente poder colher e tá num nível, vamos dizer assim, que compensa ainda você cultivar ela, né? Porque tem um gasto, né, para o cultivo, né? A polinização de cada planta é feita de forma induzida. Tomate é uma planta que o principal polinizador não são as abelhas, é o vento. Porque o tomate ele precisa da vibração, né? A vibração. A flor ela é aberta, né? Aqui então não precisa encostar numa florzinha lá na outra para polinizar. Ela se autopoliniza, né? Ela é fechada aqui, né? A parte. Então só a vibração. Como que a gente faz? Tem 2 formas. Ou você faz a vibração do varal, né? Dos arames batendo, tá vendo? Que as florzinhas vão tremer. Ou pode utilizar um soprador de vento, né? E fazer a vibração com o vento. Ou pode ser manual e batendo, mas leva mais tempo. No arame a gente faz mais rápido. É assim que a gente faz. E as pragas? Elas atacam também na cidade? Hoje a principal é a mosca branca, né? O nome aí é a Bemissa tabaci. Ela fica sugando a planta e isso aí gera vários problemas, né? Desde questões fisiológicas na planta, no fruto, mudança de cor, textura, amadurecimento antecipado do fruto, né? Debilita a planta e gera um outro problema que é o desenvolvimento de um fungo, né, sobre os frutos, caule das plantas, que é a fumagina, né, que acaba reduzindo o valor até comercial dos frutos se eles não forem lavados, né? Tira um pouco a estética do fruto, né? A gente faz o controle biológico, né? A gente utiliza alguns fungos entomopatogênicos
A gente utiliza óleo de ninho, né, basicamente, semanal, e algumas caldas, né, orgânicas que a gente faz. Isso aqui é uma perda bem comum para o tomate. A maior perda que a gente tem é com a rachadura. Isso está mais relacionado à questão hídrica, né? Esses tomates, então, a gente utiliza para fazer geleias, né, e molho de tomate. Seria então a agricultura urbana uma forma inteligente e sustentável de aumentar a produção de alimentos no país? A agricultura urbana, eu acredito que seja o futuro, né? A ocupação dessas áreas ociosas, né? No Brasil ainda ela está crescendo, mas em alguns países, principalmente os países em regiões que tem a questão clima temperado, períodos do ano que você não tem um verão igual o Brasil aqui, eles sofrem muito com essa questão. Então o cultivo lá, quase 100% é cultivo protegido, né, para proteger a questão climática, neve, que seja. No Brasil, apesar da gente ter as condições climáticas favoráveis, algumas plantas, você consegue otimizar mais de 10 vezes o cultivo dentro de estufas, né? No caso, o tomate é um deles, né? Então, a questão aí é o que a gente está buscando, né? Mostrando que é viável, né? Tanto na área rural que a gente vê, quanto na área urbana também, tá? Não é muito diferente não, só é mais próximo aí da questão do consumidor, que a gente retira a questão do transporte, então você reduz a emissão de carbono, tem várias coisas envolvidas nisso. E também tem uma relação maior com o consumidor, né, porque aqui a gente trabalha com o consumidor final, né, então a gente tira o atravessador, os supermercados e gera uma parceria maior e com uma amizade, uma relação mais próxima com o consumidor. O programa Agricultura de hoje termina aqui. Obrigada pela companhia e eu espero vocês no próximo domingo. Até lá e uma ótima semana.